Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, sejam muito bem-vindos ao Espaço Contar. Meu nome é Luciana Versão e a gente está no Desafio Monteiro Lobato. Muitos livros já foram lidos, se você quiser ver a playlist, ela vai aparecer no iCard. Também eu vou deixar na descrição. Bom, o que acontece? O livro de hoje é Serões de Dona Benta. O livro Serões de Dona Benta, ele fica numa parte dos livros do Monteiro Lobato que falam sobre matérias. Eu posso falar para vocês que no final do século XIX, começo do século XX, a literatura ela começou a ser escrita para a educação, servindo a educação. Então tinha muitas coisas de religiosas, porque a gente veio de uma educação jesuíta, várias coisas assim para servir a educação. Tanto que muitos escritores, como Olavo Bilac, que tem vídeo aqui, eles foram contratados para escrever para a escola. O Monteiro Lobato chegou. Antes dele, Contos da Carochinha, também tinha alguns contos jocosos de piadas, o Pedro Malazarte. Então aparecia já o, entre aspas, politicamente incorreto, uma coisa que era para prazer, diversão. Então aos poucos a literatura infantil brasileira ela foi parando de servir a educação e foi se tornando mais uma arte, como eu posso dizer. E isso começou com o Monteiro Lobato, porque a arte ela tem a diversão, ela tem a cultura, tem várias coisas que nem sempre servem à educação apenas. A educação escolar, estou falando, né? A cultura de vida, sim, claro, com certeza. O que aconteceu? O Lobato fez já a primeira anti-heroína, que é a Emília, já quebrando tudo. Muitas professoras reclamavam da Emília e muitas coisas, assim, as crianças que eram oprimidas até então tiveram um poder, né? De falar de igual para igual com o adulto, muitas vezes sabendo mais que o adulto, né? Então isso foi um distanciamento da educação formal e um mergulho no mundo da arte. Mas como é uma literatura infanto-juvenil, o Lobato tem sempre, entre aspas, uma coisa de uma história, histórias de formação. Porque a Dona Benta passa o conhecimento. Muitas vezes tem troca, claro. Mas o que acontece com esses livros que eu tô falando, que é o Serões de Dona Benta, Emília no País da Gramática, Aritmética da Emília, Poço do Visconde, esses livros, eles trazem matérias, são coisas da escola para a literatura. Então, a escola vai dar uma pinceladinha na literatura. Não a literatura vai até a escola. Por quê? De que forma que isso acontece? De uma forma que o Lobato ele cria um arco, como eu já falei nos outros vídeos, que tem o arco da aventura, que é uma aventura que acontece, e o arco do conhecimento, que daí ele traz de uma forma divertida, de uma forma lúdica, esse conhecimento que você aprende às vezes, você acha chato na escola, você aprende de uma outra forma. Porque hoje em dia a gente sabe que as inteligências são múltiplas e aprender também é uma coisa múltipla. Então tem gente que aprende melhor lendo, tem gente que ouvindo, pintando, desenhando. Então é múltiplo, são múltiplas pessoas e múltiplas necessidades e múltiplas leituras que podem ser feitas. Então, o que aconteceu? Nesse caso, eu indico a edição da Editora Globo. Por quê? Porque a Editora Globo, na edição de 2011, que ela refez as obras. Nessas obras que tem a ver com matérias, elas trouxeram um especialista sublinhando e colocando ao lado as atualizações. Então você pode cortejar o que as pessoas pensavam no passado com o que pensam-se hoje, de uma forma assim que eu achei muito bacana, que não apagou, fingiu que não existia, porque existia uma época pós-escravocrata, onde as pessoas priorizavam o classicismo, o que era de norma culta, o erudito, em detrimento ao popular. Sim, existiu, a gente tem que encarar os demônios de frente. E o que acontece hoje? Evoluiu, a gente já não tá mais com aquelas ideias. Então, como sublinha o especialista e coloca uma observação, eu acho muito válido. Se essa é a forma do Monteiro Lobato, dessa obra maravilhosa do Monteiro Lobato, com algumas ideias emboloradas, entrar, conversar, falar de novo com as crianças, isso é super válido. E
Agora é papel o quê? Do professor ou do pai ou do tio, tal, fazer essa contextualização, esse recorte crítico, para que essa obra seja arejada, porque ela já tem um teor de ligar. O Monteiro Lobato sempre fez uma obra que, por exemplo, ele criou o território do sítio. Logo no Pica-Pau Amarelo ele já fez a Dona Benta comprar os terrenos do lado para trazer o mundo da fábula, mitologia e outras coisas. Então ela traz vários links para dentro do livro. Não só de vários autores diferentes, como um livro conversa com outro livro. Então, nada mais atual em tempos da internet, que tem link para aquilo, link para aquilo. Se você pensa assim, igual um livro que ela traz as quimeras, ou a quimera, ou as gárgonas, é gárgonas que falam, os monstros da mitologia, nada melhor do que ir lendo, e daí do ladinho o computador ali põe o link e já mostra a imagem do que era. É uma literatura que tem esse poder de link. Então é uma coisa que é fora do tempo do Lobato, que hoje em dia eu, como tô lendo toda a obra dele, comecei a perceber. Então é muito legal. E esse livro aqui, ele fala sobre o que acontece. Todos os dias, depois das 7 horas, às 7 horas a Dona Benta ligava o rádio e pegava com ondas baixas a estação de São Petersburgo. Então ela ficava escutando, eles ficavam escutando outro idioma. A Dona Benta sabia ler em outros idiomas e trazia para as crianças novidades. Ela trazia de São Paulo os livros que eles queriam, todas as novidades. Então, o amor à literatura está muito aí na Dona Benta, contação de história. Então, esses valores, assim, não mudam, né? São essenciais e não mudam, não é uma coisa datada, entende? Igual falam, mas uma coisa de sítio, hoje em dia todo mundo é urbano. Tá, gente, como eu vi em muitos vídeos de especialistas falando sobre Monteiro Lobato, você cria aquele sítio como um lugar mágico, como um lugar do Contos de Fada. Então, você não teve na escola do Harry Potter para imaginar aquilo tudo. Então você imagina que é uma fantasia o sítio. E a gente não tem que parar de colocar os nossos empecilhos nas crianças. Mas vamos lá. Então, logo depois das 7, que elas escutam o rádio de São Petersburgo, a Dona Benta chama as crianças para fazer os serões, que são as histórias que ela conta. Eu vou ler, que eu acho fundamental ler o prefácio desse livro, tá? É do professor de Ciências e Química, eterno estudante, como ele se caracteriza, Carlos Alberto Fernandes. Este livro, ele está falando sobre os serões de Dona Benta. Este livro é um convite para fecharmos os olhos por alguns instantes e darmos asas à imaginação. Nele, Lobato nos leva a uma verdadeira viagem pelo sítio do Pica-Pau Amarelo e pelos mistérios da física, da química e da astronomia. Muito antes não era assim dividido física, química. Então ele atualiza, o professor atualiza, ele sublinha, ele fala de como mudou. Muito interessante isso. Enriquece a leitura. Enquanto Dona Benta vai contando para os netos o que sabe sobre essas ciências, e aqui devo dizer que a simpática vovó sabe muito, nos deparamos com a curiosidade de Pedrinho, a imaginação da Emília, a erudição do Visconde, o pragmatismo de tia Anastácia. E quando tudo parece desconexo e desorganizado, vem Dona Benta para colocar ordem, definir e sistematizar esses conhecimentos. Dessa maneira didática, lúdica e única, Lobato mostra as múltiplas formas de inteligência que existem no ser humano. Então, os próprios personagens já formam já falam sobre o ser humano. Quando a gente fala, o próprio Lobato fala que Dom Quixote simbolizava o Sancho, o corpo físico, e o Dom Quixote, o espiritual, tal, compunham o ser humano. Aqui Lobato divide, a obra dele também pode ser lida desta forma, que a Emília significava a imaginação, o Pedrinho a curiosidade, a Narizinho as habilidades artísticas, a tia Anastácia o pragmatismo, e a Dona Benta chegava para sistematizar, colocar ordem. Então, pensa assim, gente, que rico,
que fundamental. Como tira isso das nossas crianças? Isso é o verdadeiro espírito da descoberta. O espírito onde nasce o método científico. É a maneira de identificar os personagens do sítio em nós mesmos. Então todo mundo tem um pouco da Emília, tem um pouco da tia Anastácia, tem um pouco do Visconde, tem um pouco da Dona Benta, da Narizinho. E o Lobato, ele prioriza o quê? A imaginação e agora o conhecimento científico. Então ele vai abrir para as crianças as portas do conhecimento científico de uma forma ímpar. Monteiro Lobato realmente foi um visionário na vanguarda do seu tempo. Serões de Dona Benta foi publicado pela primeira vez em 1937 e reeditado em 1947. Carlos Alberto Fernandes, professor. O que eu posso eu vou ressaltar alguns detalhes do livro, não vou falar tudo porque, né, é muita coisa, é um livro assim, que tem muita coisa, que dá muito para ser usado em várias formas, até assim, por exemplo, se você já quer, igual eu falo do Don Quixote, por exemplo, Don Quixote para crianças do Lobato, que ele dá uma pitadinha do Don Quixote, daí quando a criança vira adolescente já dá Don Quixote para jovens, que já é como se você revisse um amigo e você tenha conhecimento total desse amigo quando você é adulto e lê a obra inteira. Então você não precisa ficar preso àquela o arco de aventura do herói, porque você pode se preocupar com a linguagem, com outras coisas, porque você conhece já desde pequeno. Isso acontece com a ciência. Aqui ele já fala de conceitos científicos que depois você vai aprender na escola de uma forma de uma segunda introdução, sabe? Então você não vai ter tanto estranhamento, porque você já teve uma pinceladinha do que é. Ele já ele ligou a chavinha da curiosidade, que é isso que importa, isso que a literatura tem que fazer. Uma curiosidade, Bom, vamos lá. Então ele já começa fazendo uma ligação com um link com o Poço do Visconde. Vocês aprenderam um pingo de geologia e ficaram ansiosos por mais ciências. Pedrinho, quero saber coisas, quero saber tudo que há no mundo. Muito fácil, meu filho, respondeu Dona Benta. A ciência está nos livros, basta que os leia. Então, conhecimento de um cientista para outro cientista, ele vai pondo no papel e vai deixando eternizado e assim vai evoluindo. Ela começa já com essa ligação com o Poço do Visconde, já incitando as crianças a lerem. Ciência é uma coisa muito simples. É tudo quanto sabemos. Então ele simplifica as coisas. E como sabemos? Sabemos graças ao uso da nossa inteligência, que nos faz observar as coisas ou fenômenos, como dizem os sábios. Então, as coisas que acontecem na natureza são fenômenos. Então, você já vai ligando, você já vai interessando a criança. Fenômeno é tudo na natureza, fenômeno é tudo que acontece e foi observando fenômenos da natureza que o homem criou as ciências. O que vai acontecer também aqui? No começo, o homem era um bípede como todos os animais. Ali ele começa a falar sobre como que o homem evoluiu. Claro, gente, que tem um ranço horroroso de superioridade do homem diante dos animais, porque ele fala: e o homem tanto fez que chegou ao estado em que está hoje, dono da terra, dominador da natureza, rei dos animais. Daí o nosso especialista, o nosso professor, que vai dar um fôlego novo à obra de Lobato, o que ele faz? Ele finge que isso não aconteceu, que o Lobato não escreveu isso? Não, ele sublinha no próprio livro, escreve do lado: quando o homem se coloca em uma posição... Isso é a palavra do professor, tá? Que está no livro. Está dialogando com o pensamento de uma outra época. Quando o homem se coloca em uma posição privilegiada na natureza, ele está sendo antropocêntrico. O antropocentrismo pode ser questionado diante da percepção de que todos os seres vivos são igualmente importantes. Naquele tempo do Lobato, eles não pensavam assim. Isso você já vai falando para a criança. Todos os seres vivos são igualmente importantes para o equilíbrio ecológico do planeta. A natureza não deve ser considerada apenas fonte de recursos para o uso do ser humano. É preciso respeitá-la e preservá-la. O revisor, o
o professor que releu e está dando novo fôlego para essa obra, ele vai conversando e o aluno vai conversando, vai com essas duas visões. A ciência foi nascendo e o que chamamos de progresso não passa de aplicação da ciência à vida do homem. Daí o professor também fala, a ciência aplicada à vida do homem é chamada de tecnologia. Então o Lobato naquela época não sabia o que era tecnologia. Então, hoje em dia não tinha esse termo, né? Defende-se muito o desenvolvimento sustentável que procura preservar o planeta como um todo e não somente explorá-lo de maneira predatória, poluindo e destruindo o meio ambiente. Isso é o professor falando, porque naquela época eles pensavam muito em progresso, ordem e progresso, destruindo a natureza, como acontece até hoje, né, gente? Vamos pensar no desastre do Rio Doce, já não é tão longe assim, sabe? Então a gente tem que parar para pensar que tem que ter muito esse desenvolvimento sustentável. Tem que ser bom para os dois lados, não só para o homem. Aí acontece algumas coisas. Por exemplo, o Pedrinho escuta um barulho, um passarinho cantando, e ele vai descobrir, eu nunca ouvi esse canto. Então a curiosidade é a mãe da ciência, né? A curiosidade. Pedrinho volta e diz que é uma saída das raras. A curiosidade fez o quê? Com que Pedrinho adquirisse um conhecimento novo. Então ele chegou à conclusão de que era uma ave rara. Só que ele chegou lá e contou para os outros, e os outros acreditaram. Ele observou um fenômeno e veio contar para os outros. Ele fez o papel de cientista que observa, descobre e fica sabendo. Como se ele ficasse só no conhecimento dele, o Pedrinho morresse, ninguém ia saber desse novo pássaro. Ele passa para os outros, ele adquire o conhecimento e passa para os outros. É transmitido de um homem pro outro e vai aumentando o patrimônio de conhecimento da humanidade. E isso é muito interessante porque isso não tem fronteira. A gente aprendeu que os chineses ensinaram muito para nossa cultura, a gente ensinou para os chineses, ocidental, oriental. Então, o conhecimento vai se trocando e vai formando o conhecimento da humanidade. Daí ele fala uma coisa interessante, que tudo quanto você sabe foi ensinado sem que você percebesse. A maior parte vem de vermos o que os outros estão fazendo. A gente olha e aprende. Às vezes a gente nem tem consciência que a gente aprende, a gente faz no automático. Eles até usam um exemplo da tia Anastácia, que ela molhou um pano, ela vai lá e seca. Ela pode não saber o porquê, o motivo científico de por que ela estende para não embolorar tudo. Ela sabe que ela vai estender para não mofar, para não embolorar. Mas ela não sabe a ciência, mas ela vai lá e faz, porque ela já aprendeu dos antepassados dela. Depois aprendida a teoria de uma ciência, não só compreendemos a prática, como corrigimos essa prática nos pontos em que ela se mostra defeituosa. A partir do momento que a gente aprende uma teoria da ciência, a gente começa a corrigir os defeitos. Daí o Lobato vai dividir o livro em várias partes. Ele vai falar sobre o ar. Daí ele fala uma coisa interessante sobre o ar, é que ele fala que no futuro o homem ele tem a expectativa de que no futuro o avião ele voe pela estratosfera. E pasmem, gente, o Lobato, como todo artista, tudo, ele tem é antenado. Eu falo, as ideias são todas no ar e a gente pesca, a gente se sensibiliza para entender, para pescar, para ser bons pescadores. E ele já fala que ia ser muito bom se o avião passasse pela estratosfera. E é o que acontece, porque daí tem menos resistência do ar e gasta menos combustível. Então, muitas coisas ele prevê. O próprio petróleo, que ele afirmava que tinha no Brasil, que ele foi preso batendo pé. E depois mostrou-se que tem, né? Criou-se a Petrobras e tudo mais. Então, muitas coisas o Lobato sabia. E a gente não pode apagar tudo isso, como eu sempre falo. Agora, uma coisa importantíssima. Dona Benta havia transformado o antigo quarto de hóspede em laboratório. Tinha lá uma porção de frascos de drogas. Drogas são remédios, né? Drogaria. E tubos de vidro e cubas e lamparinas de álcool. Um perfeito gabinete científico de amador. Então imagina
numa fazenda, ela pega um quartinho e faz de laboratório. Imagina essas crianças tendo os primeiros contatos com a ciência, com laboratórios. Hoje em dia que tem aqueles joguinhos do pequeno cientista e tal, que tem tubinhos de ensaio, dá um microscópio, um telescópio para uma criança, é um incentivo e tanto pro mistério, gente. O mistério conduz a gente. Bom, ela fala uma coisa, o Lobato, né, a Dona Benta, ela fala uma coisa interessante, que o homem é domesticador da natureza, também domesticou o ar. Então os outros animais só respiravam. O homem, ele quis domesticar o ar. Ele fala também sobre a água, vai falar cientificamente sobre a água, vai falar quimicamente sobre a água, vai falar sobre as bactérias, a importância das bactérias, e daí o Pedrinho faz até uma brincadeira de que nenhum poeta fala sobre passarinhos, flores, que são bonitos, mas ninguém fala sobre a bactéria, que é tão importante pro homem. Que justiça! Claro que ele não falou, porque ele não, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Álvares de Azevedo citaram uma bactéria, né? Daí vai falar sobre a matéria, toda essa parte científica, parte química. Daí vai falar sobre as máquinas. Gente, isso é muito interessante, nunca parei para pensar sobre isso. E olha que eu vou fazer 40 anos. Temos 6 tipos de máquina. Quais são eles? A alavanca, a polia, o eixo, o plano inclinado, a cunha e o parafuso. Todos os maquinismos existentes no mundo não passam de variações, combinações dessas 6 máquinas. Algarismos. Dessas 6 máquinas, algarismos. Gente, pensa no número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misturando esses números, você cria infinitas possibilidades. Pensa no alfabeto. Misturando essas letras, você cria inúmeras possibilidades. Agora, no mundo das máquinas, você tem essas 6 máquinas, e com essas 6 máquinas você constrói infinitas possibilidades. Vai falar sobre a energia do calor, que daí ele fala da energia do calor, das combinações químicas. Ele já dá uma leve introduzida nas combinações químicas. E nesse livro da Editora Globo, eles põem no final a tabela periódica e tal, para a criança que for curiosa já dá uma olhadinha no conhecimento de ontem e de hoje, assim. Como eu disse, já é bem interessante. Vai falar sobre o fogo, os benefícios do fogo, os ventos e as tempestades, os ventos e a tempestade provém do calor. Vai falando, sabe, sobre essas coisas. Vai falar sobre o ar, química, como eu já disse, ciências, química. Vai falar também na imensidão do espaço. Vai falar sobre a astronomia e astrologia. Pensa, gente, naquela época, 1937, ele vai falar sobre astronomia e astrologia. Ele fala uma coisa maravilhosa que eu vou dar uma lida aqui. Na imensidão do espaço. Se os grandes conquistadores ou os insolentes ditadores de hoje, pensa que era, né, mundo de guerra. Era, né? É um mundo de guerra. Vamos voltar. Na imensidão do espaço. Se os grandes conquistadores ou insolentes ditadores de hoje tivessem tempo de contemplar e meditar este céu estrelado, fatalmente abaixariam a crista do orgulho e se recolheriam às suas respectivas insignificâncias. Se a Terra é um pontinho microscópico neste infinito espaço que nos rodeia, quem somos nós? Que é um ditador? Muito menos que um micróbio imperceptível. E que é o Sol, essa imensa estrela que boia no espaço, rodeada dos planetas, seus filhos. O micróbio espaço infinito. O micróbio do espaço infinito. O Sol, o grande Sol, não é nada. Os povos, até Galileu, achavam que a Terra era achatada. Daí a astronomia é filha da astrologia. O começo da astronomia está no Velho Egito. Então na Velha Babilônia. Então vai falar sobre Babilônia, Egito. Daí nisso ele dá uma pequena pincelada, você já vai atrás, a criança já vai querer saber do Egito, da Babilônia, como que as constelações vão tendo nomes de mitos, daí você já puxa os mitos. Não tem fim, gente, é um livro, é um clássico. Acho que é Calvino falava que um clássico é aquele que você pode ter várias leituras com o passar do tempo, não se esgota. E esse livro não se esgota, gente. Pensa.
Você pode puxar sobre os gregos, mitologia, e vai falar também sobre as riquezas do subsolo, vai falar sobre a Terra, tanto o planeta quanto a Terra chão, a importância da erosão, você nem ser só pedregulho, inúmeras abordagens. E a ideia da Dona Benta que para ela os animais são parasitas das plantas, que antigamente só existiam as plantas, daí foram surgindo os parasitas que são os animais. É uma inversão de pensamento que é muito interessante. Imagina se nós animais fôssemos só parasitas das plantas. Nós que somos os vilões, nós que somos as plantas sim são importantes. Interessante, né? É interessante tirar o nosso ego de importância. Então é isso, gente. Leiam este livro maravilhoso, tá? É incrível o tanto que você, eu, qualquer pessoa vai aprender com esse livro do Monteiro Lobato. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.